começo hoje uma série nova que tem por título Uma Vida de Oração. Uma vida de oração. Eu tenho certeza que esse tema é muito relevante na vida da igreja, é relevante para cada um de nós pessoalmente, é relevante para a sua família, para os seus negócios, para a sua empresa, onde quer que você se relacione. Entender que nós fomos chamados para um estilo de vida que é um estilo de vida da fé, um estilo de vida de quem adora a Deus, um estilo de vida de adoração e um estilo de vida de oração. E eu quero com você nessa série, já desde hoje, ir à palavra de Deus e aprender com uma pessoa que, segundo a Bíblia, tinha uma vida intensa e constante de oração. Uma pessoa que pode muito nos ensinar em relação à oração e que deixou para nós na palavra diversos ensinamentos, diversos conceitos que nos levam a aprender muito sobre a importância de uma vida de oração. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. É mesmo, pastor? Jesus orava? Jesus Cristo, você sabe, a Bíblia diz que ele é Deus, ele é 100% Deus, ele é o único Deus verdadeiro, com o Pai, com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que, ao vir e habitar no meio de nós, ele não levou em consideração o fato de ser Deus, mas se tornou homem, como eu e você. E como o homem veio para servir, diz a Bíblia, não para ser servido, mas para servir, ele é o nosso maior exemplo de servitude. E a Bíblia nos ensina que a vida de Jesus nessa terra era uma vida de um homem que orava intensamente, orava constantemente. E eu já quero começar dizendo para você que se Jesus orava, imagina o quanto eu e você não precisamos orar. O que vocês acham? Jesus tinha uma vida intensa de oração e eu tenho certeza que a partir dessa série, o Espírito Santo quer nos alertar, quer nos avivar para isso, para que tenhamos uma vida constante e intensa de oração. E nós queremos aprender isso com Jesus Cristo. Queremos aprender isso pela palavra e com o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que deixou para nós diversos ensinos, preceitos, conceitos, diversos ensinamentos sobre uma vida de oração e uma vida de oração eficaz que trazia para ele e para todos que estavam em volta dele resultados eficazes. Amém, gente? Eu não quero que você pense que quando falarmos de oração, e é importante que você se situe na perspectiva da graça, quando falarmos de oração, eu não quero que em momento algum a igreja entenda isso como um peso. Porque quem coloca um peso sobre nós, quando o assunto é vida de oração, é a religião. Porque talvez no meio de nós aqui, tenha pessoas que, como eu lá atrás, muitos anos atrás, tinha isso, dentre outras coisas, como um peso. Porque nos era ensinado que se você não orar, você não vai ser salvo. Se você não ler a Bíblia, você não vai ser salvo. Se você não for para a rua entregar um folheto e evangelizar, você não vai ser salvo. E a gente passava a fazer esse tipo de coisa por obrigação ou por medo de perder a salvação. Quando a Bíblia diz que a salvação não tem nada a ver com seu mérito, não tem nada a ver com o seu trabalho, mas a salvação é 100% pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Tem a ver com o mérito, com o trabalho de Jesus. Nós não oramos, não evangelizamos, não lemos a palavra para sermos salvos. Nós fazemos tudo isso porque nós já fomos salvos. Você entende a diferença grande disso? Então, oração, vida de oração, não é para trazer peso. Se você, por algum motivo, já desde hoje, quando nós vamos falar muito de oração nessa série, por algum motivo você sentir peso, sentir culpa, porque talvez você tenha passado uma semana e não lembrou de ir à Bíblia, de orar, não lembrou de conversar com Deus, se isso te trouxer peso, medo, eu já quero dizer para você que todo medo, peso, caia em nome de Jesus, porque não é isso que a falta de oração
a falta de leitura da palavra deve trazer para você. A religião põe esse sentimento em você. Mas quando você perceber que por algum motivo, a correria da vida, uma semana de trabalho intenso, você não foi à palavra, não orou, aquilo não deveria te trazer peso ou medo, mas aquilo deveria te trazer fome, falta. Você deveria sentir, atraído por aquilo ali, sentir fome, falta daquilo ali. E não peso ou medo. Nós oramos, nós lemos a Bíblia porque nós queremos aprender mais do nosso Pai. Nós queremos nos conectar através da oração com Ele, ter um relacionamento íntimo, agradável com Ele todos os dias. Nós queremos entender como Ele fala, como é a voz dEle. Quantas pessoas têm dificuldade de entender quando que Deus fala, quando é a voz da sua consciência, quando é o Espírito Santo falando, quando é até o diabo lançando uma seta na sua mente. A oração vai te ajudar muito na comunhão, na intimidade, da percepção, da voz do Espírito Santo, da voz de Deus no seu coração. É isso que eu quero que a igreja, a partir do dia de hoje, quando falarmos de uma vida de oração, é isso que eu quero que a igreja cultive. Vontade, em liberdade, não medo, não culpa, porque Jesus levou o medo, Jesus levou a culpa, Jesus levou a maldição. Mas vontade, que você seja atraído pelo Espírito Santo para uma vida genuína de oração e uma vida de oração eficaz, produtiva, em nome de Jesus. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Nós não oramos, lemos a palavra ou evangelizamos para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, nós, como novas criaturas, nós somos atraídos pelo Espírito Santo o tempo todo para esse ambiente. Um ambiente de oração, um ambiente de intimidade com o Pai, um ambiente de leitura da palavra e de conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos nele. Se observarmos nos evangelhos, onde encontramos diversos relatos sobre a vida de Jesus, nós vamos ver claramente que Jesus tinha uma vida de oração intensa e constante. Quantos já perceberam isso na palavra de Deus? Jesus tinha uma vida intensa de oração. Sabia disso? Jesus tinha uma vida constante de oração. E eu quero ler alguns exemplos aqui com vocês para te lembrar disso. Não vou trazer aqui todos os exemplos, porque isso levaria muitas horas, mas alguns exemplos para que você possa lembrar sobre essa vida constante de oração do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 12 e 13, dizem assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte, está se referindo a Jesus, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus gostava de orar, se separar para orar. Às vezes com os 12, às vezes com 3, às vezes sozinho. Mas ele gostava de se separar para orar e conversar com o Pai. E não é coincidência que depois de um período de oração, você via que ele tomava uma decisão. Você vê que após uma noite de oração, Jesus chama os seus discípulos. Isso ensina muito para a gente que muitas vezes queremos viver a vida e de forma atropelada, nós vamos tomando decisões e fazendo escolha sem lembrar que existe uma ferramenta que é maravilhosa para nos auxiliar com isso. Essa ferramenta é a oração. Você sabia que o seu Pai, ele está disponível para te ouvir 24 horas por dia, 7 dias na semana, em todo momento, e que você pode se conectar com ele para conversar com ele, falar de questões que você possa ter na vida, angústias, problemas, decisões a serem tomadas, escolhas a serem feitas. O Espírito Santo ele está disponível, o seu Pai está disponível para te ouvir. E a gente muitas vezes sai de forma atropelada na vida, tomando decisões e fazendo coisas, e só quando dá tudo errado que a gente lembra, eu devia ter orado. Às vezes não acontece assim? Ou é só comigo? Também estou me incluindo nisso, gente. Se eu olhar para a igreja aqui, e eu vou me incluir nisso, eu posso dizer com toda certeza que todos nós aqui, no quesito uma vida de oração, podemos melhorar. Quem concorda comigo? Eu estou me incluindo nisso. No quesito uma vida de oração,
Todos nós podemos melhorar. Oração nunca é suficiente. Sempre dá para a gente fazer mais, mergulhar mais, entrar mais, sabe? Viver mais, se conectar mais. Eu tenho certeza, e me incluo nisso. Todos nós aqui podemos concordar que quando o quesito é uma vida de oração, todos nós podemos melhorar. E ao melhorarmos nisso, termos esse entendimento, eu tenho certeza, você vai ver que colheremos frutos disso. Talvez você não perceba num curto prazo, mas no médio e longo prazo, você vai perceber como sua vida e decisões que você passa a tomar vai mudar se você as tomou com base em oração. Faz sentido isso? Esse texto diz que Jesus sobe ao monte para orar e ele passa a noite. Jesus tinha uma vida intensa e constante de oração. Ele investia tempo para orar. E eu não vou usar aqui a palavra que a gente costuma usar, gastava tempo. Não, ele investia tempo. Porque orar não é gastar tempo, é investir tempo. Ele investia tempo para orar. E nesse trecho aqui você vê que ao descer, depois de uma noite intensa de oração, ele aí começa a chamar os discípulos, com certeza na direção do Espírito Santo que estava com ele. Isso está disponível para você também. Isso está disponível para mim, para você. Deus quer te auxiliar em suas decisões. Deus quer te ajudar nos seus dilemas. Deus quer te ajudar nas suas dúvidas. O Espírito Santo quer ser o seu melhor amigo no quesito tomar decisão. Se aplique e exercite viver uma vida de oração constante. Não por peso ou por medo, mas porque você já foi salvo e você sabe que isso é agradável, que isso é necessário, isso é bom. Isso vai te ajudar muito na sua caminhada. Amém, gente? Veja o que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 26. A história que se passa aqui no capítulo 26, ela vai aí do versículo 36 até o 44, mas eu quero ler só um trecho, que é esse que aparece aqui. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Como eu falei, por diversas vezes Jesus estava envolvido em um ambiente de oração com os discípulos, com a multidão, com os 12, com 3 e muitas vezes sozinho. Isso fala de que a gente pode aprender tanto com essas situações. Como é importante uma vida de oração pessoal, uma vida de oração familiar, uma vida de oração com a congregação, uma vida de oração na sua liderança, na sua empresa. Quantas pessoas têm esse hábito de terem uma empresa, gerirem às vezes uma empresa, são cristãos e têm colocado a empresa diante de Deus em oração. Eu já participei de eventos dentro de empresa em que uma jornada de trabalho começou com oração, por exemplo. Porque as pessoas que entendem que isso faz bem e que isso vai trazer benefícios para a vida, elas não limitam o exercício da oração em nenhum lugar, em nenhum momento, em todo o tempo. Onde quer que você esteja, a oração é uma ferramenta disponível para que você possa se conectar com o seu Pai e ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Ter paz para tomar decisão. Ter seus dilemas, dúvidas, conflitos, muitas vezes, resolvidos com uma simples oração. Porque o Espírito Santo, o seu melhor amigo, ele está lá disponível para te ajudar. E eu quero te lembrar uma coisa, não tem pastor no mundo que possa te dar um conselho melhor do que o maravilhoso Espírito Santo. Vou dizer de novo, não tem um líder ou pastor no mundo que possa te dar melhores conselhos do que o maravilhoso Espírito Santo. Nós podemos orar juntos, eu posso te aconselhar, mas tem coisas que são tão específicas que o Espírito Santo quer dirigir você pessoalmente. Acredite, na nova aliança, o Espírito Santo que habita em você, você é morada do Espírito Santo, ele quer guiar você, dirigir a sua vida. A sua vida não deve ser dirigida por pastor ou líder algum. Se você tiver a sua vida pautada ou dirigida por um pastor ou qualquer que seja o líder, você e esse pastor vão falhar. Mas se você tiver a sua vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo, eu posso dizer, ele vai conduzir você por melhores e maravilhosos caminhos. Jesus orava e orava muito. Jesus tinha uma vida intensa e constante de oração.
Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 23, diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. A oração é algo que deve nos acompanhar em todos os momentos. Quando você estiver só, quando você se retirar para orar, dá um tempo ali de qualidade para conversar com o seu pai. Eu tenho certeza que você vai desfrutar de momentos maravilhosos. Não é bom quando a gente tem uma boa conversa com um bom amigo? Quantos aqui já puderam desfrutar de uma boa conversa com um bom amigo? Isso não é bom? Uma conversa com o seu melhor amigo? Quero dizer para você que o Espírito Santo está pronto e disponível para você ter maravilhosas conversas de amigo com ele. Amém, gente? Através da oração. Através da oração. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 28 e 29, dizem assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência, a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Jesus tinha uma vida intensa e constante de oração. E como o maior dos nossos exemplos, exemplo de servitude, exemplo de obediência ao Pai, exemplo de oração, nós temos muito a aprender com a vida de oração de ninguém mais nem menos do que Jesus Cristo. Amém, gente? Quantos querem aprender com Jesus? Sabe quem percebeu isso rapidamente? Isto que eu estou dizendo aqui para vocês, de que Jesus tinha uma vida constante e intensa de oração, que levava ele a ter resultados eficazes e produtivos de uma vida de oração. Sabe quem percebeu isso rapidamente? Os seus discípulos. As pessoas estavam próximas dele. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, estando ele, mais uma vez, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, representando o grupo ali: Senhor, ensina-nos a orar, como também João aos seus discípulos. Quem percebeu rapidamente que Jesus tinha uma vida intensa e constante de oração, uma vida de resultados eficazes e produtivos, foram os discípulos que estavam ali perto dele. Quer saber? Rapaz, Jesus tem uma vida de oração interessante. E a gente vê ele tomando decisões, ele agindo, ele vivendo, e o tempo todo a oração, a vida de oração permeia a vida desse homem. Vamos chegar perto dele e dizer para ele: ensina para a gente a fazer isso. Os discípulos perceberam isso rapidamente, percebendo que Jesus tinha uma vida de oração constante, que o levava a resultados eficazes. Os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. Você já leu isso na palavra? E você sabe o que aconteceu aqui? E é aqui que Jesus ensina a oração que ficou conhecida em todo o mundo como a oração do Pai Nosso. Mas não apenas a oração do Pai Nosso, Jesus aproveita o momento e a solicitação que ele recebeu, o pedido que ele recebeu, ele aproveita o momento para, através da oração do Pai Nosso, ensinar princípios fundamentais e preciosos de oração, mas não apenas na oração do Pai Nosso, mas Jesus aproveita essa conversa, esse momento, para ensinar princípios de oração eficaz que valem para uma vida inteira. E é por isso que eu li aqui para vocês Lucas, no capítulo 11, e vou ler Mateus. Eu vou aproveitar e explorar um pouco mais agora essa mesma conversa a partir do Evangelho de Mateus. Porque se você ler Lucas, esse primeiro versículo que nós lemos no capítulo 11, Lucas vai dar ênfase no fato de que os discípulos, percebendo isso, chama Jesus e pergunta e pede para ele: nos ensina a orar. Mateus já não leva em consideração essa pergunta. Lucas vai diretamente após essa pergunta para a oração do Pai Nosso. Mas Mateus é mais detalhista. E ele traz elementos, antes mesmo de entrar na oração do Pai Nosso, ele traz elementos que Jesus falou, que já nos ensina muito, antes mesmo de entrar na oração do Pai Nosso. E hoje eu quero explorar com vocês alguns desses princípios.
ensinados por Jesus nessa conversa, mas também explorar um pouco mais, dar um pouco mais de abrangência, utilizando princípios que, não apenas nessa conversa, mas durante diversos outros relatos bíblicos, Jesus nos ensinou. Amém? Você está pronto comigo para essa jornada? Aproveitando então a experiência de Lucas e Mateus ao relatar essa conversa, eu quero chamar a sua atenção aqui, pessoal. Nós temos 4 evangelhos, 3 deles sinóticos e o evangelho de João. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que os 4 evangelhos? Cada um tem um propósito, cada um foi escrito para um público diferente. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, João escreve para a igreja. Cada um tem um propósito diferente, mas é muito interessante você perceber que a visão de cada um, em cada relato, a história era a mesma. Por exemplo, Lucas achou importante trazer essa informação de que os discípulos se aproximaram dele e pediram: me ensina. Mateus já não se ateve a esse detalhe. No entanto, Mateus se ateve a detalhes de princípios de oração que Lucas passou despercebido. Se você for pesquisar, isso é o que traz mais veracidade a um fato. É quando diversas testemunhas falam de um fato e elas trazem detalhes que, na perspectiva de um, foi importante falar, o outro não achou importante, mas o outro trouxe um detalhe e assim vai. Eles não eram robôs ali escrevendo algo. Eles estavam falando da sua perspectiva sobre a coisa, do relato. E Deus usou cada um de uma forma especial para falar a um público diferente da forma que aquele público precisava ouvir. E quando Lucas traz esse detalhe de que os discípulos chamam Jesus e dizem: nos ensina a orar. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que Jesus tinha uma vida intensa, uma vida constante de oração e de resultados eficazes. Lucas chama a atenção disso e logo parte para a oração do Pai Nosso. Mas Mateus traz princípios que foram antes da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, nós vamos ver, tem diversos princípios que são importantes para nós, mas Mateus traz, antes de ir à oração do Pai Nosso, Jesus diz coisas que são realmente relevantes para nós. Veja o que diz. E aí eu quero entrar com você agora em princípios para uma vida de oração. O primeiro deles: não ore para impressionar as pessoas, como fazem os religiosos. Esse mesmo texto, essa mesma conversa que nós lemos em Lucas 11, está registrada em Mateus 6. E antes de ir ao Pai Nosso, propriamente dito, Mateus faz questão de relatar isso aqui. Jesus, então, atendendo ao pedido deles, começa a dizer-lhes coisas que são poderosas no quesito vida de oração. Veja, Mateus 6:5, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Jesus chama a atenção de uma prática religiosa do momento, da época, de muitos religiosos, escribas, fariseus, aquele povo que se vestiam de linho fino, que carregavam pedaços da lei em suas vestes para dizer que eles eram cumpridores da lei e que todo o restante eram pecadores miseráveis. E Jesus mostra para eles que no nível da lei, eles estavam colocando fardos sobre as pessoas que nem eles mesmos poderiam carregar. Eles achavam que cumpriam a lei. E Jesus vem e mostra para eles: vocês não cumprem a lei no nível que a lei exige. Eles tinham o costume, para parecerem mais espirituais, gostavam, Jesus traz isso à tona aqui nesse texto, gostavam de orar em pé nas sinagogas, gostavam de orar nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E Jesus traz esse exemplo para dizer: isso não é oração eficaz, isso não é oração que agrada ao Pai, isso não é rasgar o coração e conversar genuinamente com o Pai, isso é querer se aparecer para outras pessoas. Quantas vezes, até hoje, né? Às vezes a gente vê pessoas orando, muitas vezes em público, e você consegue perceber que a pessoa não está orando falando com o Pai. Você já percebeu às vezes isso? A pessoa está tentando buscar palavras bonitas e um discurso empolgante e muda até a voz, fica diferente, sabe?
para tentar passar uma ideia de espiritualidade que, cara, Deus conhece o coração. Muitas vezes, uma pessoa simples, humilde, que não tem um discurso muito bonito, mas faz uma oração mais eficaz, porque é uma oração que rasga o coração e fala diretamente ao Pai, sem nenhuma reserva, sem discurso preparado. Jesus disse: quando vocês orarem, não orem para impressionar as pessoas. Isso é um princípio de oração que eu quero ensinar para vocês a partir da vida de Jesus. Quando você pensar em uma vida de oração, eu quero dizer e aprender com esse relato de Jesus aqui, ao ser solicitado aos discípulos para que ensinasse a eles a orar. Jesus já começa dizendo: quando vocês orarem, não orem. Não orem para impressionar as pessoas, para se aparecer para as pessoas ou parecerem mais espirituais. Não. Não façam isso. Essas pessoas que pensam assim já receberam sua recompensa. Esse princípio é importante, faz sentido? Não se preocupem em impressionar ninguém. Não se preocupem em discursos bonitos. Não se preocupem em decorar a oração. Quantas pessoas decoram a oração do Pai Nosso e diversas outras orações e falam da boca para fora de forma decorada? Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, nunca foi a intenção dele que a gente decorasse essa oração e falasse como robôs. Mas ali contém princípios de oração que são importantes para nós. Amém, gente? A gente vai ver isso melhor um pouco mais à frente. Não decore, rasgue o seu coração e ore como um filho que fala com toda liberdade ao Pai. Você sabia? Jesus abriu esse caminho para a gente. Jesus abriu esse caminho para a gente. Hoje você tem livre acesso ao Pai em qualquer momento, em qualquer lugar. A presença de Deus no tabernáculo, no templo, estava limitada ao Santo dos Santos, onde somente uma vez por ano o sumo sacerdote, nem o sacerdote, o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifícios pelo povo, pela nação. A Bíblia fala que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga de cima a baixo. E agora não tem mais barreira, não tem mais véu, não tem mais rituais religiosos. Porque se você for observar, para o sacerdote fazer aquilo, tinha um ritual religioso de purificação exigente que ele tinha que fazer para poder entrar ali uma vez por ano. Tudo isso cai quando Jesus, através da obra dele na cruz, rasga o véu e hoje aqui eu posso orar e dizer: Pai, eu quero falar contigo. E no meu quarto eu posso orar e dizer: Pai, eu quero falar contigo. E no meu carro eu posso orar e dizer: Pai, quero falar contigo. E de manhã, de noite, de madrugada, em qualquer que seja a hora ou dia, eu posso dizer: Pai, eu estou aqui para falar contigo. Eu sei que o Senhor pode me ouvir agora. De bermuda, de short, de terno, de gravata, sem roupa, no banheiro tomando banho. Não há ritual. Você não se alegra com isso, não? Em espírito e em verdade. Rasgar o coração. Oração não é para impressionar ninguém. Oração é para rasgar o coração e viver um relacionamento genuíno com o seu Pai. O segundo princípio que Jesus fala para esses discípulos que pedem para Ele os ensinar a orar: desenvolva intimidade com o Pai através da oração privada. Você via que Jesus fazia isso muitas vezes? A oração privada, a oração particular. Você percebeu que Jesus fazia isso muitas vezes, inclusive quando estava com os discípulos, em alguns momentos diziam: esperem aqui, eu vou além orar, sozinho. Eu quero ficar só agora. Eu quero ter um momento meu com Deus. Você já pensou? Eu quero perguntar uma coisa para você. Você se sentiria importante? Você se sentiria honrado se um homem muito importante, uma autoridade muito importante que você conhece, conseguir 10 minutos na agenda dele para falar com você? Imagina o diretor da sua empresa. Imagina alguém com um cargo elevadíssimo na sua empresa, um presidente de uma nação, um grande empresário que você... Já pensou um grande empresário que você admira muito? Pois é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de tudo, conhecedor de tudo, criador de tudo. Ele está disponível para você sem marcar, sem agendar. Sem marcar, sem agendar, sem rituais.
sem agendar, sem marcar, sem rituais, disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E através da oração você pode se relacionar com Ele. Isso não é maravilhoso? Não é melhor que o presidente da grande empresa, gente? Isso está disponível para você. Não precisa de um encontro assim, o alinhamento dos planetas para você encontrar o Senhor. Não, ele está disponível para você agora, nesse momento. Todo momento, desenvolva intimidade com o seu Pai através da oração privada. Tenha momentos a sós com Ele. Queira passar um tempo com Ele. Você vai ver que isso pode no início, pastor, na prática me fala, como é que eu faço? Pode no início te trazer algum desconforto, você não está acostumado, mas peça a Deus para te levar para esse ambiente de intimidade, de prazer na oração. Quando isso acontecer e você desenvolver isso, você vai ver que 1h30 vai passar e você vai dizer, o que é isso, gente? Nem comecei a orar. Eu posso garantir para você que o tempo que você vai passar em oração com Deus vai ser um tempo de muito alimento, de suprimento para a sua vida, suprimento espiritual, suprimento emocional, suprimento físico para a sua vida. A palavra de Deus é saúde para os nossos ossos, diz a Bíblia. Ore a palavra. Tenha uma vida intensa de oração. Ame estar nesse lugar. Não se preocupe se no início você ficar desconfortável. Comece com 5 minutos. Pastor, 5 minutos isso. Comece com 5 minutos. Você vai ver que 5 vai ficar pouco e você vai para 10. E vá para 15 e não vai ter limite. Leve a Bíblia. Na prática, como eu faço, pastor? Tira um tempo de meditação na palavra. Leia algo da palavra, 5 minutos. Depois, nesse mesmo momento, após ler a palavra, tira um tempo para refletir. Para pensar sobre aquilo que você leu. Para meditar, diz a Bíblia, naquilo que você leu. Depois, uma vez que você foi à palavra, está meditando sobre aquilo que você leu, ore em cima daquilo que você leu agora. Comece a orar em cima daquilo que você leu. Pai, eu creio nessa palavra aqui. Isso aqui é para mim. Eu creio que a tua palavra é verdade. Ela está dizendo isso, isso e isso aqui. Nesse momento aqui, nesses próximos 5 minutos, eu quero dizer que essa verdade para mim é absoluta. Eu quero viver isso, que isso seja realidade na minha vida. Eu estou aberto para esse milagre. Eu estou aberto para isso. Eu quero isso hoje, Espírito Santo. Fala comigo. E você vai ver que 5 vai virar 10, 15 e não vai ter limite. Até você se sentir saciado. Naquele momento, acredite, você vai estar sendo alimentado. Desenvolva essa intimidade. Veja o que diz Mateus 6, diz assim, mas tu, quando orares... Olha a diferença, o versículo 6, ao invés de orar para impressionar as pessoas, para as pessoas verem, tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Você se alegra com isso? Princípios de oração. Uma vida de oração não é para impressionar pessoas. Uma vida de oração privada é para ter intimidade com Deus. Porque você é uma nova criatura, porque você já foi salvo, você ama querer estar nesse ambiente. Você ama a palavra. Terceiro princípio importante para hoje. Não seja repetitivo. Tenha fé. Ele te ouviu na primeira vez. Eu vou dizer de novo. Não seja repetitivo. Tenha fé. Ele te ouviu na primeira vez. Ele não é surdo. Ele não finge que te ouve. Ele é por você, ele é seu pai. E como um bom pai que ele é, muito superior a qualquer dos melhores pais que possam existir na face da terra. Ele é um bom pai e muito superior a qualquer do melhor que possa existir na face da terra. E como um bom pai, ele está sempre atento à oração dos seus filhos. Sempre atento à oração dos seus filhos, a ouvir seus filhos. Não estou dizendo que ele vai dizer sempre sim, mas atento à oração, seja para dizer sim ou não, ele sempre está. E o sim dele é maravilhoso, gente. E o não também. Porque os caminhos deles são mais altos. Os planos dele são mais altos. Deixa eu te lembrar uma coisa, se é que você ainda não entendeu. Deus sabe mais que você. Sim ou não,
Uma coisa é certa. Você não precisa ser repetitivo. Tenha fé, creia que na primeira vez ele já te ouviu. Porque o seu pai está sempre disponível para te ouvir. Você lembra? Sem marcar consulta, sem marcar horário, sem rituais, sem vestes apropriadas, sem ritualismo. Ele está disponível para te ouvir. Diz assim, essa continuação do texto de Mateus 6, o versículo 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Não veio ainda a sua boca, o seu Pai já sabe. Mas Ele quer que você tenha esse momento de conexão, Ele quer ouvir você. Ele quer que você abra o coração. Pastor, mas o que eu faço? Eu já orei, e orei crendo, mas eu não recebi ainda. O que eu faço? Eu vou orar de novo, eu vou ficar repetitivo naquilo. O que eu faço então na prática? Quer saber? Eu descanso, eu já agradeço. Eu já agradeço. O segredo é, você pode pedir e falar uma única vez, se você fazer com fé. E souber que Ele sempre te ouve. Se você orou com fé, não precisa duas, uma única vez. Não precisa ser repetitivo. Um princípio que Jesus está ensinando. Não quero que você perca de mente de que essas respostas que Jesus está dando e que Mateus foi preciso em escrever, foi diante de uma pergunta. Nos ensine a orar. Aí Jesus, vocês querem aprender a orar? Então vai para vocês aqui alguns princípios. Não orem para impressionar as pessoas. Vá para o seu quarto em secreto. Seu pai que vem em secreto vai honrar vocês. Não usem de vãs repetições, como fazem os gentios. Eles não creem na verdade. Estão orando, repetindo, não creem na verdade. Não usem de vãs repetições. Ore uma vez, crendo. E agradeça 1 milhão de vezes se for necessário. É isso aqui o segredo. Ore uma vez crendo e agradeça 1 milhão de vezes se for necessário, até você ver se manifestar no mundo natural, no mundo físico, natural. Porque a fé é isso, né? A fé é o único elemento que vai te ajudar a crer no que não se vê ainda. A fé é o elemento que vai te ajudar a agradecer por algo que você ainda nem recebeu. Não orem para impressionar as pessoas. Tenha tempo particular com o seu pai. Não usem de vãs repetições. Quarto princípio. Ore crendo. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. Não sou eu que estou falando isso. E tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. Orem crendo. Crendo, e para quem ora crendo, uma vez basta. E por fim, hoje, eu quero dizer para você, acredite, seu Pai Celestial sempre te ouve. Nessa hora pode ter algum religioso que fica inquieto. E eu vou repetir para você ficar mais inquieto. Aqui não tem não, gente. Acredite, seu Pai Celestial sempre te ouve. Você quer aprender com Jesus? Veja esse princípio aqui. João, no capítulo 11, versículos 41 e 42. Dizem assim: tiraram, pois, a pedra. Isso aqui está falando do evento em que Jesus vai até Lázaro morto para o ressuscitar. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves. Eu estou falando aqui que a gente está aprendendo um princípio de oração com quem? Jesus, quando orava com ele, não tinha essa. Ele sabia, eu sei, meu Pai sempre me ouve. É prepotência isso? Não. É conhecer sua identidade. E é conhecer seu Pai. Seu Pai é bom. Seu Pai é por você, Ele está com você. Não sei se você teve um mau exemplo de pai, naturalmente falando. Mas se teve,
pode esquecer esses traumas, porque seu Pai Celestial, Ele é bom, Ele está com você, Ele te ama profundamente, Ele está disponível para você. Ele sempre ouve você, seja para sim, para não, para corrigir, mas Ele sempre ouve você. Esse era um princípio de oração que Jesus levava muito a sério. Ele sabia que toda vez que orava, Pai, eu sei, você sempre me ouve. Inclusive, nesse texto aqui, se você continuar, ele vai dizendo assim, eu estou falando isso só para que esses aqui entendam isso e creiam. Mas eu sei, no meu coração, com toda certeza, você sempre me ouve. Isso não é prepotência, isso é conhecer seu Pai e sua nova identidade em Jesus. Você pode dizer isso comigo? Para destravar aí qualquer tipo de religiosidade e de bloqueio, você pode dizer, abre os seus lábios e dizer assim comigo, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. É isso aí. O Pai está sempre atento a ouvir a oração dos seus filhos. Você crê nisso? E para finalizar, eu quero dizer para você, eu quero te dar um conselho. Posso te dar um conselho? Exercite uma vida de oração em todo o tempo. Onde quer que você esteja. Ore para tomar decisões, fazer escolhas, buscar direção para a vida, desenvolver intimidade com o Pai. Ore por seu casamento, sua família, filhos, amigos, trabalho, negócios, empresa, projetos, ministério. Ore, ore, ore sem cessar. Peça, agradeça, interceda por outros, rasgue o seu coração, desfrute da alegria e dos benefícios de uma vida de oração. Quantos querem viver isso?